Cumprimento a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que o Senhor abençoe a sua vida, a sua casa, sua família. E hoje eu trago uma palavra maravilhosa aos nossos corações, cujo título é Os Passos de Quem é um Vencedor. E eu quero ler aqui Apocalipse capítulo 21, versículo 7, que está escrito assim: Ao que vencer, herdará todas as coisas, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Louvado seja o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vejam bem uma coisa, para ser um vencedor é necessário, antes de tudo, andar no caminho do Senhor e acatar as instruções dele, acatar em ouvir, aceitar e praticar de bom grado, como o Senhor deu as instruções a Josué, lá no capítulo 1, se nós formos nos lembrar, quando o Senhor disse a Josué: não te mandei eu, ser tu forte, ser tu corajoso, não temas nem te espantes, porque eu sou o teu Deus, eu serei contigo por onde quer que andares. E no versículo 8 o Senhor dizia a ele: não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita de dia e de noite, para teres o cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. E o Senhor disse mais uma vez: não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo, não pasmes nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Pois é, aqui está a instrução que o Senhor deu a Josué para que ele fosse bem-sucedido em sua vida, ou seja, para que ele fosse um vencedor. Agora, falando na melhor compreensão de conceito, a palavra vencedor, o vencedor não é aquele que sempre ganha, que faz de tudo mesmo, até utilizar-se de artifícios maus e enganosos para se obter o que quer, para se obter vantagens. Não é isso. Mas vencedor é aquele que, apesar de tudo, ele prefere estar certo para com o Senhor nosso Deus e para com a sua própria consciência. Louvado seja o nome do Senhor. Vencedor é aquele que sobrevive, ele prevalece diante das catástrofes da vida. E este permanece, não é de qualquer maneira, ele é um sobrevivente de uma forma admirável, de uma forma saudável, de uma forma honrada, de uma forma assim digna de se observar, e que se torna ao mesmo tempo um ser humano amadurecido, sólido no que é bom. Então, um vencedor é um verdadeiro guerreiro espartano da vida. Louvado seja o nome do Senhor. E disse o Senhor aqui, Apocalipse 21, 7, ao que vencer, este herdará todas as coisas, e eu serei o seu Deus, e ele será o meu filho. Então, quais são os passos que dá um vencedor? Glória ao nome do Senhor Jesus. O que testifica que uma pessoa está no caminho de um vencedor? E primeiro é que ela, além de ouvir as instruções do Senhor, está no caminho do Senhor e fazendo a vontade do Senhor. Ela é uma pessoa, o vencedor é um tipo de pessoa que ele traz para a sua vida, ou seja, o bem, ele faz do bem um estilo de vida para a sua própria vida. Ele aplica o bem em todos os âmbitos da vida dele e não usa a lei do merecimento para praticar o bem, mas ele usa a misericórdia, porque o nosso Deus, ele usa a misericórdia. Louvado seja o nome do Senhor. Romanos 12, 21 está escrito: não te deixes vencer pelo mal, mas vence o mal pelo bem. Louvado seja o nome do Senhor. E até então esta regra do Senhor de vencer o mal com o bem, e sempre o bem prevalece,
Foi a primeira lição que o Senhor deixou para Caim. Lá no capítulo 4 de Gênesis, só lembrando a vocês, no capítulo 4 de Gênesis, quando Abel e Caim foram oferecer a oferta deles ao Senhor, a Bíblia diz, louvado seja o nome do Senhor, que o Senhor aceitou a oferta de Abel, mas não aceitou a oferta de Caim. E aqui acontece que quando Caim viu que a oferta dele não foi aceita, que não foi considerada pelo Senhor, a Bíblia disse que ele irou-se, versículo 5, ao ponto de descair fortemente o seu semblante. É o que diz Gênesis 4, versículo 5. Então o próprio Senhor falou com ele e disse assim: se você fizer o bem, não haverá aceitação para ti? Agora, se você não fizer o bem, o pecado jaz à porta e para ti, e o seu desejo, e ele te dominará. Quer dizer, foi uma lição, uma instrução do Todo-Poderoso para Caim. Glória a Deus, ou seja, se tu fizeres o bem, serás aceito. Ou seja, porque o bem e a verdade, ela é aceita em todo lugar. Essa é a realidade. O bem e a verdade é aceita em todo lugar e é princípios que eles devem ser mantidos na vida de uma pessoa que quer vencer, na vida de uma pessoa que agrada ao Senhor. Por quê? Porque se ele é tentado, ele resiste, se ele é injustiçado, se ele é traído, ele perdoa. Ele pode até perder alguma coisa que ele quer, mas ele sabe que ganhará lá na frente algo melhor, porque ele enxerga além. É assim. Prefere a paz do que a guerra. Não anda, vamos dizer assim, no conceito do pago da mesma moeda. Ou seja, se recebeu algo ruim, vou pagar com pior. Vou pagar com uma moeda pior. Não, mas eu digo que paga com uma moeda, vamos dizer assim, sublime, uma moeda de melhor valor, que é o bem. Porque a pessoa que é um vencedor, que quer vencer, ele não anda regido, ou seja, ele não anda controlado pelas obras da carne. Pelas obras da carne que estão lá, que são infrutíferas. Mas ele se diz que tem Deus na vida e quer vencer, então vai andar segundo a vontade do Espírito Santo do Senhor, seguindo bem, e assim vai agradar ao Senhor, e assim vai ser bem sucedido, e assim vai ter paz. E tem mais uma coisa, vai praticar o bem e vai justamente, vamos dizer assim, suplantar a amargura, e o bem também cura a dor da nossa alma. Louvado seja o nome do Senhor. Então, fazer da vida é fazer o bem de um estilo de vida. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz aqui, o Senhor Jesus disse, para embasar o que eu estou falando, lá no Sermão do Monte, capítulo 5, versículo 43, ele disse assim em sua palavra, ele disse: vocês ouvem por aí que devem amar só quem ama vocês e odiar os inimigos. Eu, porém, vos digo, diz o Senhor, amai vossos inimigos, bendizei, que quer dizer abençoai os que vos maldizem, fazei o bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do Pai que está nos céus, porque faz com que o sol se levante sobre bons e maus e a chuva sobre justos e injustos. Pois, se amardes apenas quem ama vocês ou que faz o bem a vocês, que galardão tereis? O Senhor pergunta. Não faz os publicanos ou qualquer um, não faz o mesmo? E se saudardes unicamente os vossos irmãos, que é que tem de mais? Não faz os publicanos também assim? Então sede vós perfeitos, como o vosso Pai que está nos céus. Ou seja, olha as categorias do Senhor, acerca das almas que se comportam assim. Se é um inimigo, o Senhor diz para amar. Amar como? Desejando bem. Se é, vamos dizer aqui, um que maldiz, um que pragueja, um que fofoca da sua vida, então
abençoe, ou seja, ore ao Senhor para que seja liberta a pessoa e para que você, eu ou nós não venhamos a ser vitimizados, atacados, melhor dizendo, com a amargura, com a tristeza. Fazei o bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos maltratam e perseguem. Isto confirma o que está em Apocalipse 21, versículo 7, que é o que é vencedor, além de herdar as bênçãos do Senhor, ele confirmará que será o seu Deus e confirmará que este vencedor será o seu filho. Louvado seja o nome do Senhor. Segundo passo que age um vencedor é que haja o que houver, venha o que vier, o vencedor jamais deixa de crer, de confiar e de acreditar no Senhor nosso Deus e sempre vai caminhar nos caminhos do Senhor, haja o que houver, venha o que vier. 1 João capítulo 5, versículo 4 diz: e esta é a vitória que vence o mundo, é a nossa fé. Louvado seja o nome do Senhor. Não é fácil viver num sistema o qual contradiz a palavra do Senhor, não é fácil muitas vezes viver numa situação a qual está rodeada de, vamos dizer, de atratividade que pode fazer a pessoa pecar. Aí vamos nos lembrar do que disse o apóstolo Paulo: tudo me é lícito, ou seja, tudo está dentro dos meus olhos, mas nem tudo me convém. E as coisas que não me convêm, eu não posso me deixar ser dominada por elas. Então, tudo está aí, mas a pessoa que quer vencer, a pessoa que diz que tem Deus na vida e a pessoa que quer verdadeiramente agradar o Senhor, esta pessoa, ela crê no Senhor, ela tem fé, ela confia, ela acredita. Haja o que houver, venha o que vier, porque sabe da realidade que está no Evangelho de João, capítulo 15, versículo 5, que sem o Senhor nada podemos fazer. Então pode ser que a pessoa ela venha a ser vitimizada por catástrofes, por guerra. Uma vez o salmista disse: ainda que eu estivesse na guerra, nele confiaria. Ainda que estivesse passando pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo, a sua vara, o seu cajado nos consola. Salmo 23, versículo 4. Ainda que não exista mais nada nessa vida, olha o que disse Abacuque, capítulo 3, versículo 17 e 18. Eu sempre falo nas minhas lives: ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vida, e que o fruto da oliveira minta, que não haja ovelha, nem vaca, nem curral, nem aprisco, ainda que não haja mais nada, todavia, ainda assim eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Ou seja, o vencedor, ele possui uma crença no Senhor, uma fé que é muito mais excedente, transcendente do que confissão de palavras, do que dizer que tem o Senhor Jesus no coração. A crença no Senhor Jesus Cristo, a fé de um vencedor, ela não é emocional, ela não é sentimental, ela não é tradicional, ou seja, de geração para geração, e porque alguém segue um ritmo e eu sigo também, porque meu pai seguia, minha mãe seguia, nada a ver com essas coisas, porque esse tipo de crença emocional, sentimental ou tradicional não tem raiz. E a raiz que eu falo é concernente às adversidades da vida. Vê as coisas, vê os escândalos e se abala e morre igual uma planta sem raiz por qualquer coisa. Então, nossa fé no Senhor, ela deve transpor a tudo e continuarmos de pé. E a tarja e o nome de vencedor deve sim ser realidade na nossa vida e deve transpor até a eternidade. Louvado seja o nome do Senhor, seja, pois, vida aqui física nesta terra. Apocalipse capítulo 3, versículo 5, assim diz o Senhor e o Espírito do Senhor: o que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma arriscarei o nome dele do livro da vida,
e confessarei o seu nome diante do meu Pai, diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, ser um vencedor de verdade, que agrade ao Senhor, é necessário seguir a vontade do Senhor, o caminho do Senhor, acatar as suas palavras, praticar, fazer do bem um estilo de vida, haja o que houver, venha o que vier, confiar no Senhor, porque o Senhor é aquele que tudo criou, tudo pode, tudo fez e tudo faz. Louvado seja o nome do Senhor. Outra coisa, um vencedor no Senhor, ele deve sempre procurar se erguer das cinzas que as desolações o deixaram. Ou seja, pode chorar muito por uma situação tão triste, mas não deve desmaiar, morrer, acabar de se suicidar, se matar por causa disso. Estar sem força é buscar no Senhor força. O Senhor Jesus, ele disse, Evangelho de João 16:33, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. E por falar no exemplo de alguém que se ergueu das cinzas, podemos dizer assim, emocionalmente falando e na sua vida, vamos citar aqui o exemplo de Davi, de 1 Samuel, capítulo 30, versículo 4 ao versículo 8, que eu quero ler aqui para vocês. Está escrito, então Davi e o povo que se achava com ele, alçaram em alta voz e choraram até que não houve mais força para chorar. Ou seja, Davi e o povo, os seus valentes, o seu exército, estava chorando porque e o povo da cidade, porque vieram os inimigos, os amalequitas, e saquearam Ziclag, que era a cidade que Davi estava residindo naquela época, louvado seja o nome do Senhor, e levaram cativas as mulheres dele, os filhos, e meteram fogo na cidade. Então a Bíblia diz que quando Davi chega com os homens para suas casas, respectivamente, a Bíblia diz que eles ali choraram até que não houve mais força para chorar. Davi, ele chorou até que não houve força mais para chorar. Ou seja, um vencedor não é aquele que passa a imagem de ser um autossuficiente, de ser poderoso, de nunca se abalar com nada, de ser igual, vamos dizer assim, parecendo, vamos dizer, um super-herói que nada o abala. Não é assim, não. É uma pessoa que amadurece, ela aprende a ser melhor com as coisas que vêm na vida. Ela é humana, nós somos humanos, propensos a chorar, propensos a tudo, mas acontece que, como diz a palavra do Senhor, abatidos, mas não destruídos. Então Davi chorou até que não houve forças para chorar, versículo 6. E além disso, dessa situação tão sinistra, os que sobraram na cidade, ao invés de ajudarem Davi, aí foi que apertaram ele mesmo, ou seja, aí é que a coisa piorou para o lado dele. Versículo 6, ele muito se angustiou, porque o povo da cidade falava de apedrejá-lo, porque o ânimo do povo estava em amargura por causa dos seus filhos e filhas, mas aqui diz que todavia Davi se esforçou no Senhor, ou seja, a catástrofe veio e Davi, das cinzas emocionais, podemos dizer assim, da tristeza, da amargura, mas ele se ergue, ele se levanta e ele se esforça no Senhor. E é assim que precisamos fazer. Louvado seja o nome do Senhor. E ali ele vai e se ergue no Senhor. Mas não é para bater boca com ninguém, não é para se justificar e dizer que não é culpado, não é para reagir, vamos dizer, assim, de uma forma como armar um barraco, dessas coisas não. Ele se levantou no Senhor, ele parou de chorar, e o que é que ele fez? Ele foi até o sacerdote Abiatar e disse assim, traze-me o éfode, porque eu quero consultar ao Senhor, quero perguntar ao Senhor
o que é que é necessário, o que é que eu preciso fazer da vida. E a Bíblia diz que, versículo 8, 1 Samuel, capítulo 30, versículo 8, que o Senhor falou com Davi. Davi perguntou ao Senhor e disse: Senhor, o que é que eu faço? Eu persigo essa tropa que fez isso, eu vou alcançá-la? O que é que vai acontecer? O Senhor pode me responder? E o Senhor respondeu a ele, disse: vá atrás, lute, aleluia, porque tudo você alcançará e libertará. E a Bíblia diz que ele foi mesmo sem saber onde estavam os amalequitas, onde estavam suas esposas, seus filhos, mas ele foi com seus 600 homens, 200 ficaram para trás, que eu já expliquei outras vezes, que muitas vezes as lutas são tão grandes que é necessário nós avançarmos, mas às vezes tem pessoas tão desiludidas da vida, tão entristecidas, que elas param. 200 ficaram para trás. E Davi, com 400, seguiu adiante. Então, o Senhor, o que é que faz? Prepara ali um escravo de um amalequita, um egípcio que estava doente. Davi cuida dele. Davi diz: olha, você pode me guiar essa tropa? E ele disse: mas o Senhor vai me matar? Jura pelo teu Deus que tu não vai me matar? E ali, certamente, Davi jurou. E ali, o Senhor fez ele encontrar as suas esposas, seus filhos, e do povo que estava com ele, e do povo da cidade, e ali recuperou tudo e mais, trouxe mais muitos despojos dos lugares onde os amalequitas já tinham saqueado, já tinham roubado, arrancado. Então Davi trouxe tudo e ali o povo da cidade o saudou em paz. Louvado seja o nome do Senhor. Você crê que numa situação bem complicada na sua vida, se você reagir da forma certa, tudo vai ficar em paz? Então tome posse. Louvado seja o nome do Senhor. E quarto e último passo, que eu quero falar de uma pessoa que é um verdadeiro vencedor, louvado seja o nome do Senhor Jesus, é que esta pessoa, ela herda bênçãos do Senhor na terra e as bênçãos espirituais também. O que é que o Senhor disse em Isaías capítulo 1, versículo 19 e 20? Ele disse: se quiserdes e me ouvides, comereis o melhor dessa terra, mas se recusardes e fordes rebeldes, serei devorada à espada, porque a boca do Senhor o disse. E a Bíblia fala também o quê? Que para aquele que está na presença do Senhor, aleluia, Isaías 64, 4, enquanto estamos aqui nesta terra, diz assim: porque desde a antiguidade não se viu, não se ouviu um Deus tão poderoso, porque não existe outro Deus de D maiúscula no seu Senhor, aleluia, que trabalha por aqueles que nele esperam. Louvado seja o nome do Senhor, e que tem coisas maravilhosas preparadas para aqueles que ele ama, para esses vencedores que não abrem mão de estar na presença do Senhor, não abrem mão do bem, não abrem mão de serem pessoas melhores a cada dia e de estarem melhorando os seus caminhos. Louvado seja o nome do Senhor. E aqui voltando para Apocalipse capítulo 21, louvado seja o nome do Senhor. Para encerrar, o Senhor diz, aleluia, quais são as bênçãos futuras para os vencedores que hão de herdar a salvação, porque os que hão de herdar a salvação o Senhor chama de vencedores. Aí ele diz aqui, versículo 4, e o Senhor Deus limpará dos olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, não haverá mais pranto, não haverá mais clamor nem dor, porque essas coisas serão passadas. Então, louvado seja o nome do Senhor, os que alcançam a salvação, estes terão essas bênçãos. E o Senhor diz, versículo 7, ao que vencer, herdará todas as coisas, tanto em terra física, como na vida eterna, e eu serei seu Deus,
e ele será meu filho. Porque a Bíblia diz, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 10 ou 11, se não me engano, e todo aquele que recebe o Senhor com todo o seu coração, toda a sua alma, toda a sua fé, e que pratica a sua palavra, este ele dá o poder de ser chamado filho de Deus, que não é nascido segundo a carne nem sangue, mas pelo Espírito do Senhor. Vamos dizer assim, essa pessoa, vamos dizer, ela passa pelo processo, louvado seja o nome do Senhor, de ser transformada pelo Espírito Santo. Uma pessoa regenerada. Agora tem uma coisa, versículo 6 diz assim, e disse mais, está cumprido, eu sou o alfa, o ômega, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede de graça, lhe darei da fonte da água da vida. Em outras palavras, o Senhor está dizendo, a minha palavra, o veredito já foi dado, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. E enquanto o fim não vem, ao que quer, ao que der ouvido, ao que acreditar, ao que aceitar de bom grado, vem até ele está dizendo que, aleluia, eu lhe darei da fonte da água da vida, ou seja, a vida eterna, e a palavra que nos alimenta espiritualmente. E ele diz, herdará as bênçãos, eu serei seu Deus e ele será meu filho. Agora mais uma coisa para encerrar. Todos nós estamos suscetíveis nessa vida. Qualquer um pode fazer o bem se assim optar, mas também qualquer um pode estar em delito, porque nós somos pecadores por natureza. E o versículo 8 diz assim, quanto porém aos tímidos. Tímidos o quê? Aqueles que têm receio de falar, pior do que isso. Tímidos aqueles que, vamos dizer, que temem a desaprovação dos outros, quando aceitam o Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas, que se intimidam com ameaças. Então, quanto aos tímidos, aos incrédulos, que são os iníquos, e aqueles que não creem mesmo no Senhor, nem no poder dele, nem nada, e aos abomináveis, ou seja, que fazem coisas abomináveis, já está dizendo, e aos homicidas, ou seja, os que matam, e aos fornicadores, ou seja, que vivem fornicação. O que é fornicação? Junção íntima de solteiro com solteiro, fornicação. E aos feiticeiros, está dizendo aqui, toda a classe de feiticeiros e que vive a feitiçaria, toda a classe, porque tem muitos tipos, tem muitas categorias, mas tudo o Senhor se refere a feiticeiros. E aos idólatras, está escrito aqui. E o que é idólatra? Aquele que venera uma imagem, que venera alguém ou alguma coisa como se fosse uma divindade ou como se fosse, vamos dizer, algo que põe acima do próprio Senhor Deus. Então, isso é idolatria. E todos os mentirosos, está dizendo, ou seja, se a pessoa morre nessas condições e nunca se arrepende, morre assim, a Bíblia diz que a sua parte será inferno, lago de fogo, que é a segunda morte, ou seja, a morte eterna. Então, que venhamos a vigiar e orar, cuidar da nossa própria vida, da nossa própria conduta, da nossa própria família. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Procurar não se embaraçar com as coisas dessa vida e nem estar colocando olho, nem julgando, nem falando da vida de ninguém. Cada um olhe para a sua vida no Senhor. E assim, aquele que pratica, ele é mais do que vencedor, porque a Bíblia diz, somos mais do que vencedores por aquele que nos amou, por aquele que anda na presença do Senhor. Que o Senhor vos abençoe. Deixe seu comentário, se inscreva neste canal, Melry Macedo, pregando a palavra do Senhor. Deus nos ajude e nos abençoe. Amém? Graças a Deus.